Bom dia! Hoje é dia 20 de junho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos. Bom dia! Hoje é dia 20 de junho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja conosco do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra, que se encontra em Amós, capítulo 9, versículo 9, e Marcos, capítulo 1, versículo 18. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia em que eu começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Amós. O livro de Amós. Autor e época da escrita, o profeta Amós foi originário de Tecoa, uma cidade de Judá ao sul de Jerusalém. Ele era um pastor e um coletor de frutos de sicômoro. E sua forma de falar é possível reconhecer o conhecimento de Amós sobre a vida agrícola. Amós profetizou segundo o que ele mesmo indica, durante o tempo do rei Uzias em Judá, 791 a 740 a.C., e o rei Jotão II em Jerusalém, 793 a 753 a.C. Os tempos de monarquia absoluta desses dois reis coincidem entre 763 a 743 a.C. Então, o ministério de Amós se enquadra majoritariamente nesse período. Aquela época, o reino de Israel estava dividido em duas partes há 170 anos. O rei Jotão I havia introduzido seus próprios cultos a ídolos, dois bezerros de ouro em Dan e Betel. 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 ao 33. Culto a Baal também era popular em Israel. Olhando de fora, o reino de Israel estava prosperando sobre Jeroboão II como nunca antes. Durante aquele tempo, cerca de 30 a 40 anos antes das 10 tribos de Israel serem levadas ao cativeiro assírio, Amós veio a Betel e entregou seus sérios avisos e profecias. Porém, o sacerdote Amazias o difamou junto ao rei e instou que voltasse a Judá. Amós foi um conterrâneo de Oséias. Enquanto Oséias só profetizou a respeito de Israel, Amós também profetizou acerca das nações vizinhas a Israel. Vemos duas citações ao livro de Amós em Atos dos Apóstolos. Amós 5, versículo 25 a 27, em Atos 7, versículo 42 e 47, e Amós 9, versículo 11, em Atos 15, versículo 16. Propósito de escrita. As palavras de Amós revelam a misericórdia de Jeová para um povo que não a merecia. Os reis e habitantes do Reino do Norte tinham dado as costas a Jeová e, portanto, não tinham mais direito às suas promessas. Ainda assim, eles achavam que nenhum mal poderia atingi-los, visto que era o povo de Deus. Em seus corações, eles estavam distantes de Jeová. Egoísmo, ostentação, imoralidade e opressão aos pobres eram comuns em seu meio. A justiça se tornou o seu valor. Nessa situação, Amós pareceu como o aviso do julgamento de Deus. Ele não menciona os assírios por nome, mas ele claramente profetiza o exílio e o cativeiro sob Salmaneser em 722 a.C. Além dos sérios avisos, Amós também fala do glorioso futuro do povo sobre o Messias, filho de Davi no milênio. Assim, ele dá testemunho sobre a fidelidade de Jeová, a qual se manifestará nos últimos dias ao seu povo restaurado de Israel. A mensagem de Amós diz a respeito principalmente ao reino de Israel, mas a Judá, o reino do sul,
também é mencionado, bem como as nações vizinhas de Israel, seus inimigos. Os primeiros 2 capítulos foram a introdução a todo o livro. O julgamento iminente de Deus sobre as nações vizinhas de Israel e Judá é anunciado, seguido por 3 discursos ao povo nos capítulos 3 ao 6. Cada um começando com ouvir esta palavra. Do capítulo 7 em diante, 5 visões do profeta são descritas, finalmente chegando à restauração do povo de Deus na terra e as bênçãos do milênio. Panorama do conteúdo. A gente vai ler sobre o capítulo 9. Amós 7, versículo 8, Amós 9, versículo 1 ao 10, capítulo 9, versículo 1 ao 10, 5 visões acerca de Israel, capítulo 9, versículo 1 ao 10, Deus em pé sobre o altar, a dissipação do reino. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Amós. E agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Amós capítulo 9, versículo 9. Toda sacudida vem pelo comando e permissão de Deus. Satanás precisou pedir permissão antes de colocar um dedo sobre Jó. Não é só isso. De alguma forma, nossas sacudidas são o trabalho direto do céu, pois o texto diz: sacudirei a casa de Israel. Satanás, como um burro de carga, pode segurar a peneira, esperando destruir o trigo. Mas a mão soberana do mestre está realizando a purificação do grão por meio do mesmo processo que o inimigo pretende que ele seja destrutivo. Seja confortado, trigo precioso, mas muitos peneiram no chão do Senhor. Pelo bendito fato de que o Senhor comanda tanto o malho quanto a peneira para sua própria glória e para o nosso proveito eterno. O Senhor certamente usará o leque que está em suas mãos e separará o precioso do vil. Nem todos que são de Israel são Israel. A pilha de chão do celeiro não é pasto limpo, e um processo de seleção precisa ser feito. Na verdadeira peneira, apenas o peso tem poder. Cascas e farelos, sendo desprovidos de substâncias, voarão com o vento e apenas o trigo sólido permanecerá. Observe a completa segurança do trigo do Senhor. Até o último grão tem uma promessa de preservação. O próprio Deus sacode, portanto, é um trabalho severo e terrível. Eles o sacodem em todos os lugares, entre todas as nações. Ele o sacode de maneira mais efetiva, como se sacode o trigo no crivo. E mesmo depois de tudo isso, nem um grão mais leve, nem o menor, nem o mais murcho deverá cair no chão. Cada cristão individualmente é precioso à vista do Senhor. Um pastor não perderia uma ovelha, nem um joalheiro um diamante, nem uma mãe um filho, nem um homem perderia um membro de seu corpo. Assim também o Senhor não perderá um de seus redimidos. Apesar de pequenos como somos, se pertencemos ao Senhor, podemos nos regozijar-se de que somos preservados em Cristo Jesus. E esse é o nosso devocional da manhã, sobre as provações que nós temos que ser firmes, porque nada que acontece com nós foge da vontade de Deus. A história de Jó fala muito sobre isso. E agora vamos ler a introdução do Evangelho segundo Marcos para a gente ler o nosso devocional da noite. Autor e período da escrita. Somente um homem carrega o nome de Marcos no Novo Testamento. Desde o segundo século, o Evangelho segundo Marcos tem sido atribuído a ele. Este Marcos foi chamado apropriadamente de João, com o sobrenome Marcos. Era filho de uma certa Maria que possuía uma casa em Jerusalém. Esta casa foi onde Pedro foi quando havia sido libertado da prisão. João Marcos também era um sobrinho ou primo de Barnabé, o qual foi companheiro do apóstolo Paulo por várias ocasiões. Paulo e Barnabé levaram João Marcos como ajudante durante a primeira viagem missionária deles. Porém, Marcos, que provavelmente ainda era um homem jovem, aportou-se deles em Perge e retornou para Jerusalém. Quando Barnabé quis levar seu
parente consigo para a próxima viagem, Paulo não quis. Isso causou uma separação. Foi apenas 12 anos depois que o nome de Marcos ressurge na carta aos Colossenses e a Filemon. Agora o encontramos em Roma, com Paulo preso. Na segunda epístola de Timóteo, pouco antes de sua morte, Paulo pede para Timóteo que traga Marcos com ele, que agora é um ajudante muito proveitoso. Marcos também é mencionado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aqui Pedro chama de filho, provavelmente para indicar a proximidade espiritual do relacionamento com Marcos. Não apenas Paulo, mas Pedro também era próximo de Marcos. De acordo com tradições muito antigas, Marcos deve ter escrito seu evangelho com base em sermões e informações que Pedro deu para os crentes em Roma. Até os dias de hoje, essa tese baseia-se em parte do uso de várias palavras latinas no hábito de explicar termos judaicos, nas raras referências à passagem do Velho Testamento e no estilo pungente e animado. No entanto, para dividir corretamente esse evangelho, não é necessário conhecer essas tradições. Em vez disso, a profunda ocupação com o conteúdo e a estrutura desse livro da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, são essenciais. Não é possível determinar com precisão o tempo da escrita desse evangelho. As opiniões dos cientistas variam entre 55 e 70 depois de Cristo. Assunto e propósito escritos. O Evangelho segundo Marcos é o evangelho mais curto na apresentação, o mais denso. Marcos não descreve tantos ensinamentos e sim uma ação do Senhor Jesus. Muitas vezes Marcos usa o tempo presente em suas narrativas em vez do tempo passado. E a palavra grega, palavra e no grego etis, é muito marcante e aparece mais de 40 vezes. Nem a genealogia nem o nascimento de Jesus são mencionados. Marcos inicia seu relato no ministério do Senhor Jesus desde o primeiro capítulo. O Senhor Jesus retira-se para o lugar tranquilo, muitas vezes com muito mais frequência do que é mencionado em outros evangelhos. Marcos menciona principalmente com frequência que o Senhor Jesus não queria que suas ações fossem tornadas públicas. Os discípulos não chamam Jesus de Senhor. Ele é chamado de Cristo, ungido apenas 7 vezes. Todas as peculiaridades mostram que o assunto deste evangelho é apresentar Cristo como servo de Deus. Ele não era apenas ele não era apenas o rei prometido de Israel, como no evangelho de Mateus, mas também o verdadeiro servo do Senhor. De acordo com suas próprias palavras, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas o Senhor Jesus também é apresentado como verdadeiro profeta no Evangelho de Marcos. Como tal, ele anunciou as boas novas de Deus, o Evangelho. Essa palavra-chave aparece 8 vezes em Marcos, 4 vezes em Mateus e nenhuma vez em Lucas, exceto o verbo grego evangelizar, e nem em João. Em Marcos 1, versículo 38, o Senhor Jesus explica com autoridade qual era o seu ministério, anunciar a palavra de Deus como profeta. Vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque é para isso que eu vim. O servo de Deus também é o servo sofredor. O relato do sofrimento e da morte do Senhor ocupa um lugar relativamente grande em relação à extensão do Evangelho. O Senhor Jesus anuncia seu sofrimento futuro a seus discípulos 4 vezes. Como pode ser visto na visão geral dos 4 evangelhos, Marcos, diferente dos outros 2 evangelhos sinóticos, tende a relatar eventos em ordem cronológica. Peculiaridades, coisas peculiares do Evangelho de Marcos. Embora Marcos tenha escrito o evangelho mais curto, ele relata fatos que não aparecem em outros evangelhos. Destes destacam os seguintes: 2 milagres, o surdo com dificuldade na fala, o cego em Batseida, 2 parábolas, a semente que cresce por si mesmo e a chamada à vigilância. A pessoa de Marcos. Marcos foi um servo infiel durante sua juventude. O Senhor lhe deu a tarefa de escrever sobre sua vida como fiel servo de Deus. E somente Marcos, quem nos fala do jovem que seguiu o Senhor Jesus quando ele foi preso e fugiu nu deles quando o prenderam. Com base em uma tradição antiga, suponho que esse jovem fosse o próprio Marcos. O final do Evangelho de Marcos. Muito foi escrito sobre os últimos versículos do Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 20. A razão é que eles estão ausentes em alguns dos antigos manuscritos gregos do Novo Testamento, códigos sináticos e códigos vaticanos. Novamente, outros manuscritos contêm uma versão mais curta. Os editores da edição científica do Novo Testamento grego, Nestlé Aland,
listaram os versículos 9 ao 20 entre em colchete, o que significa que eles são muito antigos, mas não são considerados originais pelos editores. Como esses versículos estão contidos na maioria dos manuscritos gregos em traduções antigas, há poucas dúvidas de que o parágrafo antecede os manuscritos que omitem ou questionam. Os estudiosos que não consideram o parágrafo como original tendem a defender essa opinião, avançando argumentos relacionados ao estilo e ao conteúdo dessa passagem. Em minha opinião, no entanto, esses foram suficientes contraditos no século XIX por H. Oshman, J. P. Lang, J. W. Burgon, C. F. Cayley e W. Kelly, e em tempos mais recentes por W. R. Farmer e J. Van Bugen, entre outros. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 1. Marcos 1, do versículo 14 ao 45, Marcos 2, Marcos 3, do versículo 1 ao 6, início do seu ministério na Galileia. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Marcos. E agora vamos ler o nosso devocional da noite. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Marcos capítulo 1, versículo 18. Quando ouviram o chamado de Jesus, Simão e André obedeceram imediatamente sem questionar. Se nós, pontualmente e com um absoluto zelo, sempre colocássemos em prática, na hora que ouvíssemos ou então na primeira oportunidade possível, nossa participação no meio da graça e nossa leitura de bons livros, não falhariam em nos enriquecer espiritualmente. Aqueles que já tinham tido o cuidado de comer não perderá seu pão, nem poderá ser privado do benefício da doutrina. Aquele que já agiu de acordo com ela, a maioria dos leitores e ouvintes ficam comovidos com o propósito de mudança. Mas, ai de nós, essa proposta é como uma flor que não foi cultivada, portanto, nenhum fruto sai dela. Elas esperam, eles hesitam e então esquecem até que, como lagos nas noites de gelo, quando o sol brilha durante o dia, apenas derretem a tempo de serem congelados novamente. Aquela manhã fatal está manchada de sangue com o assassinato de resoluções legítimas. É o abatedouro dos inocentes. Estamos muito preocupados que essa leituras noturnas não sejam infrutíferas. E, portanto, oremos para que os leitores possam ser mais do que apenas leitores, mas praticantes da palavra. A prática da verdade é mais proveitosa do que a leitura dela. Se o leitor fica impressionado com qualquer dever enquanto estiver percorrendo essas páginas, corra para o cumprimento antes que o brilho santo se afaste de sua alma, e largue suas redes e tudo o que tem, antes de se rebelar ao chamado do Mestre. Não dê lugar ao diabo pelo atraso. Corra enquanto a oportunidade e a vivificação estão em feliz união. Não seja pego em suas próprias redes, mas rompa as malhas do mundismo e siga para onde a glória o chame. Feliz é o autor que pode encorajar o leitor que resolvam espalhar seus ensinamentos. Sua colheita deverá ser quintuplicada e seu mestre terá grande honra. Queira Deus que possa ser nosso prêmio sobre essas rápidas meditações e dicas rápidas. Concede-o, ó Senhor, ao teu servo. Esse é o nosso devocional da noite sobre a importância da gente praticar o que a gente lê, não ficar só uma biblioteca, uma enciclopédia de Bíblia, de devocionais, mas que a gente coloque em prática tudo que a gente aprende. Então esse é o nosso devocional do dia 20 de junho. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de sábado, um bom início de final de semana. Até o próximo. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.